Bom, gente, nós continuamos naquele procedimento, né, no dimensionamento das formas. Agora a gente vai ver as vigas, tá? Nas formas de viga, a gente acaba tendo que refazer os cálculos. Em que sentido? Em refazer os cálculos? Em começar a calcular o carregamento sobre a viga, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer um elemento, a gente tem que recalcular a carga que está atuando sobre ele, tá? Bom, então, o que acontece na forma da viga é que vão existir duas pressões. Uma pressão vertical, que vai estar atuando no compensado que está no fundo, tá? Como mostra essa imagem. E uma pressão precisa. Se eu não me engano, de 30 por 15, tá? Então, a altura da viga é de 30 centímetros, tá? Mar, Diga. sua voz travou, tipo, logo depois que você começou a falar e voltou agora. Voltou agora? Nossa, então deixa eu voltar. Gente, desculpa o atraso. Novamente, mais um atraso. Então, vamos recomeçar, então, tá? Eu vou continuar falando sobre o dimensionamento das formas. Dessa vez, a gente vai falar sobre o dimensionamento das formas para as vigas, tá? E quando a gente faz esse dimensionamento, a gente recalcula o carregamento que está atuando nesse elemento. Então, toda vez que a gente muda de elemento estrutural, a gente tem que recalcular o carregamento que está atuando sobre ele, tá? Isso significa que a gente tem que calcular as cargas que irão existir nesse elemento, como a gente tinha visto para as lajes, tá? Então, em vigas, existem duas pressões, né, que vão existir na forma da viga, que vai ser a pressão vertical, que vai estar atuando no fundo, né, no elemento que constitui o fundo da forma, tá? E nas laterais, que é a pressão horizontal. Então, a pressão vertical, ela vai estar atuando dessa forma aqui, né, no meu elemento de fundo, tá? Aqui eu coloquei tábua, mas no nosso exemplo, a gente vai usar um compensado, tá? Aquele mesmo compensado que a gente utilizou para fazer os painéis, a gente vai fazer a forma da viga, tá? Então, aqui no fundo, a gente vai usar um compensado com aquela espessura de 1,2 milímetros, tá? E vai fazer o cálculo em cima disso, tá? Então, o que a gente vai precisar para calcular essa pressão? A gente vai precisar calcular o peso próprio do concreto, tá? Que vai ser o peso específico do concreto vezes a altura da viga, tá? Então, eu vou pegar a altura da viga de projeto, tá? No exemplo que a gente está utilizando, né? Eu passei, né, a planta de forma, então tá lá especificado a seção da viga. E a seção da viga é 30 por 15. Então, a altura da viga é 30, tá? Dessa forma, né, eu tenho 25 kN por metro cúbico vezes a altura da viga em metros, tá? 0,3. E aí eu vou ter o peso específico, não, o peso próprio, desculpa, do concreto armado atuando
nesse compensado. Então, vai ser de 7,5 kN por metro quadrado. A outra carga vai ser a sobrecarga, tá? Então, a gente vai continuar utilizando a sobrecarga máxima, né, que é proposta pela norma, que é de 2 kN por metro quadrado. E nós vamos utilizar a sobrecarga de serviço igual a 1 kN por metro quadrado, tá? Então, a última carga que a gente precisa calcular é a vibração e impacto, né, devido ao lançamento do concreto sobre essa forma, tá? Então, ela nada mais é que 10%, né, da carga do peso próprio do concreto. Então, eu vou pegar, né, 10% de 7,5, tá? E assim, eu vou obter um valor de 0,75 kN por metro quadrado. Então, esse é o meu carregamento, tá? Que está atuando, né, como pressão vertical na minha forma da minha viga, tá? Bom, o próximo passo é fazer as combinações, tá? E aqui as combinações funcionam da mesma forma que a gente viu para os painéis da laje, tá? Então, nós temos uma combinação última e uma combinação de serviço. A última vai ser a somatória de todos os carregamentos multiplicado por 1,4, tá? Lembrando que aqui a gente não tem uma carga permanente, tá? A gente fala que o peso próprio do concreto ela vai atuar como uma carga variável, tá? Então, temos 1,4 multiplicado pela soma, né, do carregamento que a gente viu. Lembrando que a sobrecarga, a gente viu dois valores, uma máxima e o estado de serviço, tá? Então, aqui a gente usa a máxima, que é de 2 kN por metro quadrado, tá? Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar no valor 14,35 kN por metro quadrado, tá? Então, essa vai ser a carga vertical no estado limite útil. No estado limite de serviço, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os carregamentos e simplesmente somar, tá? Não vai ter um coeficiente multiplicando essa carga, né? Na verdade, existe, que é um coeficiente 1, tá? Mas, né, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então não tem necessidade de colocar esse coeficiente, tá? Então, a gente vai fazer a soma, tá, do carregamento, agora utilizando uma sobrecarga de 1 kN por metro quadrado, tá? Então, a soma disso aí, nós vamos chegar no valor de 9,25 kN por metro quadrado, tá? Então, o que a gente faz com isso? A gente vai fazer o mesmo procedimento. Do compensado lateral, tá? Nesse caso de pressão vertical, eu não levo em consideração esse elemento lateral, tá? Isso só vou levar em consideração quando eu estiver calculando pressão horizontal. Então, aqui eu tenho, né, uma vista em 3D, em perspectiva, da minha forma, tá? E aí eu coloquei um destaque na parte inferior, né, que seria a parte que vai resistir à pressão vertical. Então, essa parte, né, eu vou colocar 2 sarrafos de apoio, que aí ele vai auxiliar, né, esse compensado aqui, a suportar essa carga, tá? Então, esses sarrafos vão suprir, né, vão ajudar, auxiliar a resistir essa carga, como as transversinas nos painéis das lajes, tá? Bom, e aí, esse B que aparece aí é o B, a largura da minha viga, tá? E como eu havia dito para vocês, a viga é de 15 centímetros, né? Ela é de 30 por 15, então a largura é de 15 centímetros, tá?
Então, eu vou ficar com uma seção transversal com essa cara, tá? E aí, né, eu tô com esses valores aqui, esse valor de 1,2 aqui tá errado em milímetros, tá, gente? Então, perceba uma coisa, tá? Que aqui eu adotei um valor, né, de altura para esses sarrafos, tá? Isso é o projetista que decide, tá? É ele que vai tomar a decisão, né, de qual dimensão de sarrafo que ele vai utilizar, tá? Mas já é um costume utilizar, né, um sarrafo com essas dimensões toquinho de peça, ok? Então, a gente costuma utilizar esses valores já mais padronizados, né? Até porque, tá? Então, isso, né, é uma característica, essa seção transversal tem características que vão influenciar, né, na resistência dessa forma, tá? Então, para isso, eu preciso definir, né, alguns parâmetros, tá, referentes a essa característica. Uma delas é a coordenada CG, que é o centro de gravidade, tá? O centro de gravidade, né, vai me auxiliar a determinar, né, a inércia da seção, tá? Então, e também ponto de equilíbrio dessa peça, ok? Aqui, né, na videoaula eu já tinha mostrado essa fórmula do CG, tá? Para essa seção específica, a gente utiliza essa fórmula, tá? Aqui a seção já está com as dimensões, né? Então, aqui os bloquinhos, né, do sarrafo já está com as suas larguras. Percebam que essa largura aqui respeita a largura da viga, né? Então, aqui eu tenho 5 mais 5 mais 5, eu tenho 15 centímetros, tá? E eu tenho uma altura de 3,7 centímetros, que é a altura total dessa seção, tá? Então, com isso, eu vou calcular o meu YCG, tá? E esse cálculo envolve, né, a divisão dessas seções, né, como eu havia falado com vocês, né? Então, a gente tem um retângulo aqui mais largo, dois retângulos iguais, tá? E aí a gente faz um cálculo, tá? Ou se quiser, nós temos um retângulo grandão e a gente precisa só tirar essa figura aqui com esse retângulo aqui no meio, tá? Fique à vontade. Esse cálculo do YCG, ele não é um cálculo padronizado, tá? Isso depende da forma que a pessoa está calculando, né? Como que ela vai calcular, tá? O que interessa é que os valores de YCG devem ser iguais, tá? Então, aqui eu utilizei tá, de retângulo e calculei o CG, tá? Então, eu tinha esse retângulo maior, aí eu fiz o cálculo aqui maior, vezes a distância, né, do ponto central dessa figura até o eixo X. Como essas duas figuras são iguais, né, eu multipliquei por 2, calculei a área de uma figura e a distância do ponto central dessa figura até o eixo X, tá? E com isso, eu tenho a soma da área vezes essa distância, dividido pela somatória das áreas, tá? Então, fazendo isso, eu vou jogar esses valores na fórmula, tá? Eu deixei tudo em centímetros, ok? Lancei esses valores, tá? E aí, a gente determina o YCG, que vai dar 1,68 centímetros. Então, é um valor, né, que está mais ou menos aqui embaixo, aqui, tá? Um pouquinho mais acima, né, do eixo central, de 2,5, tá? Então, tem 1, vai ser
como eu não tenho as figuras, né, que eu separei aqui, afastadas do YCG, né, do centro de gravidade, eu preciso calcular a inércia de cada uma dessas figuras e somá-las com a área vezes a distância até esse YCG ao quadrado, tá? Então, que aqui, ó, eu tenho a inércia de um retângulo comum, tá? Altura ao cubo vezes a largura dividido por 12. Observem que a figura, é a forma de um retângulo. Mais a área de cada uma dessas figuras, tá? Multiplicado por uma distância, eu chamei de Y1 e Y2. Esse Y1 é dessa figura aqui, que é do compensado, né? Desse retângulo mais comprido, né? Que vai ser do ponto central dele até o YCG, tá? E essa daqui, essa área aqui, essa parcela, é desses dois retângulos iguais, tá? Então, é a distância Y2 desse ponto central até o YCG, tá? Então, a fórmula de Y2 eu também dei para essa situação em específico, tá? Só reforçando isso. Então, né, eu vou calcular o Y1 dessa forma aqui, tá? E o Y2 com essa formulação, ok? Então, o Y1 vai ser a altura, né? Que eu chamei de 1,2 centímetros, a metade, né? Estou pegando bem no meio aqui, mais a distância total, né? Que é esse 2,5 aqui, até o eixo X, né? Menos o YCG vai me dar essa distância daqui desse ponto até o centro de gravidade. Então, eu tenho 1,2 dividido por 2, mais 2,5, menos 1,68, que a gente acabou de calcular, tá? Então, essa distância é de 1,42 centímetros, tá? O Y2, né, a distância desse ponto central até o X, né, o X, menos o YCG, que vai me dar a diferença, né? Vai me dar a distância desse ponto até o centro de gravidade. Então, HS é a altura de 2 menos 1,68. Isso vai dar um valor negativo de 0,43 centímetros. Bom, não vai fazer diferença eu utilizar o valor negativo. Por que não vai fazer diferença? Porque na fórmula da inércia, esses valores, eles vão ao quadrado. Então, não importa se der valor negativo, tá? Então, isso significa que eu coloquei, né, a maior distância, né, errada aqui, né? Na verdade, tinha que ser 1,6. Tá? Observem que o Y1 e o Y2 estão elevados ao quadrado, tá? Isso é importante destacar. Aqui, né, negativo vai virar positivo. Aqui, essa parcela toda, eu estou multiplicando por 2, porque são duas figuras iguais, tá? E aí, eu vou ter o valor de inércia da seção transversal, que vai ser um valor de 51 centímetros a quarta. Bom, com esses valores, eu já consigo fazer os cálculos de verificação, tá? Então, a verificação no estado limite de serviço vai ser para verificar os elementos de suporte dessa seção transversal. O que significa isso? Eu vou colocar um elemento de contenção, né? Onde eu coloco a guia, tá? Mais um pontalhete, ok? Então, eu tenho essa guia aqui, né? Que vai sustentar essa seção transversal, afastada uma distância LG1, tá? Então, eu tenho esses valores aqui, nessa. Na verdade, são as distâncias dos garfos, né? Falei guia dos garfos, tá? Que vai conter essa pressão vertical, tá?
Então, a gente vai ter essa configuração aqui. Aqui é interessante colocar esse sarrafo aqui, né, que vai ser o nosso garfo, né, que ele vai encaixar com o pontalhete, né? Eu vou colocar essa peça aqui, desse lado, e vou colocar na face oposta também desse pontalhete aqui, tá? Esse pontalhete não vai ficar só um lado da seção, tá? Ele vai ficar do outro lado também. Eu só não quis desenhar para não ficar muito cheio o desenho, tá? Mas esse pontalhete vai existir do outro lado também, ok? Então, a gente tem essa peça aqui, né? E eu preciso da distância que entre elas, tá? Né? Se eu vou precisar para essa viga, tá? E isso vai depender, claro, né, do comprimento das vigas, tá? A gente faz isso para todas as vigas, ok? Esse cálculo. A gente vai para aquela esbarrar nessa situação onde a gente vai ter que calcular as flechas total são a flecha limite, tá? Então, a gente sempre vai recair nessa situação, tá? Então, a gente vai ter uma viga, né, representativa aqui, uma viga isostática, biapoiada, onde essa linha aqui, que é o eixo da viga, é justamente essa viga aqui, essa linha aqui, onde eu já coloquei a representação do carregamento. Essa linha, né, que vai representar toda essa situação aqui de viga de carregamento, né, da minha forma, tá? Então, os apoios são justamente os garfos aqui, né, esse elemento que vai fazer a sustentação desse elemento, tá? Então, a carga que vai estar atuando, a verificação do estado limite último, vai ser a carga vertical no estado limite último, que foi o 9,25 que a gente calculou, vezes a largura da peça. A largura da peça é a mesma largura da viga, tá? Então, 9,25 vezes a largura, que é 15 centímetros. Nesse caso, eu tenho que usar em metros, 0,15 metros, tá? Então, eu vou ter uma carga aí de 1,39 quilonewtons por metro. Bom, então a gente volta naquela situação onde a gente faz a verificação, né, para determinar as distâncias entre os garfos, tá? Então, a gente utiliza novamente essa fórmula, né? Lembrando que aqui a gente vai utilizar o módulo de elasticidade referente à compreensão da madeira, tá? Então, a gente vai usar 850 quilonewtons por centímetro, né? Centímetro ao quadrado, tá? A inércia tem que ser a inércia da seção da viga, que foi justamente a inércia que a gente calculou, tá? Então, a gente vai ficar com essa configuração, tá? Como eu estou usando tudo em centímetros, né? A inércia está em centímetros, o módulo de elasticidade está em centímetros, eu tenho que passar essa carga de 1,39 também para centímetros. É só dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2, tá? Então, eu vou ficar com essa configuração, né, na minha fórmula. E aí, né, eu vou chegar numa equação de quarto grau, tá? E aí a gente já viu esse procedimento, tá? A gente lança lá naquela calculadora, né, de equações de quarto grau, tá? Lança lá os coeficientes, né? Lembrando que o coeficiente I e C são zero, são nulos, tá? E a gente só vai ter o coeficiente A, D e E, né? Fazendo esse cálculo aí, a calculadora vai para
O maior ponto, né, dessa parábola, né, o mais baixo possível, que vai ser calculado dessa forma, onde eu pego o carregamento da viga e multiplico pelo comprimento, né, a distância ao quadrado, dividido por 8. Né? Então, essa distância é a que a gente acabou de calcular, 91, tá? Então, eu pego, transformo, né, esses 91 centímetros em metros, tá? 2,15 multiplicado por 0,91 ao quadrado dividido por 8. Dessa forma, eu como 0,22 metro. Com isso, tá? Eu consigo determinar a tensão que esse momento provoca na minha forma, né? Então, a tensão normal provocada por esse momento fletor vai ser o momento dividido pela inércia da seção, vezes a altura da seção dividido por 2, tá? Que eu quero pegar a metade dessa altura total. Lembrando que a altura é a altura inteira da seção, tá? Ela tem que contabilizar tanto a espessura do compensado, quanto a altura do sarrafo que eu coloco de apoio ali, tá? Então, eu tenho um momento que eu transformei em centímetros, tá? Vou trabalhar tudo em centímetros por causa da minha inércia, tá? Então, é só multiplicar o momento fletor por 100. Então, eu vou ter 22 quilonewtons vezes centímetros. 51 centímetros a quarta, que é a minha inércia. E a altura da seção, que é a soma, tá? A espessura do compensado mais 2,5, que é a altura do sarrafo, tá? Dividido por 2. Fazendo essa conta, eu vou chegar... Então, essa é a tensão que está sendo submetida à minha peça, né? À minha forma. E aí eu tenho que verificar se realmente os meus elementos, né, de forma vão resistir a essa solicitação. Lembrando que a minha seção transversal ela é composta pelo compensado, que fica na parte inferior da minha forma, né, que vai receber o concreto diretamente, e tenho 2 sarrafos de apoio que são feitos em madeira. Tem que verificar aqui o compensado e a madeira para essa tensão, para essa mesma tensão, tá? Então, a verificação se dá como? Ela vai ser, né? Essa tensão que a gente calculou deve e tem que ser menor ou igual o valor de resistência da peça, tá? Então, a gente já viu, né? Tração, que a gente já calculou isso aí, né? Que é 1,08. E nós temos também da madeira, né? Lembrando que é uma madeira maciça, né? Uma colífera, que tem uma resistência C25, né? Ou seja, um FCK de 25 MPa, tá? Então, a gente já calculou isso também, a gente já calculou o CAMOD, né? Já fez esse cálculo, né? E a gente já viu que esse valor dá 1,04 kN por centímetro quadrado. E aí vem essa peça, ela resiste a essa solicitação, a esse valor de tensão de 0,8 kN por centímetro quadrado? Resiste ou não?
Existe ou não, gente? Vamos lá. Gente, agora que eu vi, tá travando ainda o áudio? Que uma travada. Tô vendo que hoje não é meu dia. Gente, então, resiste à solicitação, tá? Os valores de resistência, né, deram acima de 0,8 de resistência, tá? O próximo cálculo seria o cálculo da pressão horizontal. A pressão horizontal, né, ela vai ocorrer dessa forma, e não é um carregamento uniforme, ele é um carregamento com distribuição linear, ou seja, ela varia ao longo do comprimento da altura, no caso, né, desse elemento, tá? Bom, então, o que acontece nessa situação? A gente precisa, né, calcular a pressão horizontal levando em consideração o atrito das partículas do que é esse casinho aqui, tá? Só que vocês não vão ficar com cabeça quente calculando esse K, porque ele já vai ser dado que vai ser 0,6, tá? A gente vai considerar um ângulo de atrito do concreto de 15 graus, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe com relação a esse ângulo de atrito, tá? Até porque é muito raro a gente usar esse ângulo de atrito, a gente usa só para fazer esse cálculo, tá? E, né, vamos usar sempre esse valor de 15 graus, tá? Então, é um ângulo interno mesmo do material, tá? Das partículas, entre as partículas, tá? É de 15 graus, tá? Então, a gente chega no valor de K de 0,6. Como que a gente calcula essa pressão horizontal? Essa pressão horizontal, ela vai estar relacionada com esse ângulo de atrito, né, com esse coeficiente, né, referente ao ângulo de atrito, vezes a carga vertical que a gente calculou, tá? Então, se eu tenho uma carga para o estado limite de serviço, eu pego a combinação do estado limite de serviço e multiplico por K, né? Mesma coisa eu faço para o estado limite útil, tá? E faço o cálculo, tá? Então, aí eu pego o 9,25, que eu calculei para a pressão vertical, multiplico por esse valor de 0,6, vou chegar no valor de 5,55 quilonewtons por metro quadrado. Para o estado limite último, faço a mesma coisa, tá? Pego lá a pressão vertical no estado limite último, multiplico por 0,6, 14,35 vezes 0,6, eu vou ter o valor de 8,61. O que a gente faz a partir daqui? Faz a mesma coisa que a gente fez para a pressão vertical, tá? Então, a gente vai fazer a mesma consideração, né? Agora, é como se a viga tivesse tombado, né? Ficasse na lateral, né? E aí a gente faz esse cálculo referente a essa seção transversal, tá? A gente desconsidera essa carga linear, considera ela uniforme e faz os cálculos normais, tá? Aí a gente faz essa verificação para determinar justamente esses elementos de contenção, que são os garfos, que ficam na parede, né, lateral dessa forma, tá? E aí a gente faz o mesmo cálculo, o mesmo procedimento de cálculo, né, que a gente viu para a pressão vertical, tá? Nós vamos ficar por aqui, não vou prolongar muito, então não vou atrasar muito vocês. Bom, eu vou passar um vídeo detalhando isso melhor, tá? Que realmente hoje deu uma travada de novo na aula. Desculpem mesmo pelo atraso também. Semana que vem nós temos apresentações, já começam as nossas apresentações.
Queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito da apresentação em si, quero esclarecer, ou se não tem dúvida nenhuma a respeito, tá? Eu só pedi que o primeiro grupo se chegue antes, né, mais cedo, para a gente poder testar, tá? Fica a critério de vocês apresentarem os slides ou me enviarem, tá, com antecedência, para que eu passe vocês. Aí fica a critério de vocês, tá? Me enviar para eu passar ou vocês mesmo apresentarem, tá? Isso aí fica combinado de vocês com relação ao grupo, enfim, tá? Bom, a internet trava um pouco, eu não vou ficar muito com relação ao prazo, tá? Não vou tirar ponto com relação a isso, mas eu vou pedir mais objetividade para a gente não ficar muito agarrado. É claro que vai ter um atraso aí de alguns minutos, porque a internet de todo mundo, né, tem oscilações, né? Cada um vai ter uma internet diferente, cada um oscila de formas diferentes, tá? Então, até amanhã. Bom dia para vocês. Desculpem mesmo pelo atraso e também pela internet que está travando muito. Eu vou tentar solucionar esse problema hoje ainda para não ter esse problema amanhã, tá? Desculpem mesmo. Bom dia para vocês aí e até a próxima. Tchauzinho. Tchau, até mais. Tchau, Gosmar. Boa semana para você. Tchau, até mais, gente.